O tema de hoje é Deus não responde à necessidade. Como eu falei anteriormente, o Senhor ele conhece todas as coisas. Ele conhece as nossas lutas, conhece as nossas aflições, conhece cada detalhe da nossa vida. Mas Ele não vai agir porque Ele está vendo as nossas necessidades. Ele só vai agir quando nós manifestarmos a nossa fé, a nossa confiança nele. Por isso eu estou dizendo, Deus não responde à necessidade. Ele responde à fé que os seus filhos aplicam nele. Lá em Hebreus, é um texto muito conhecido, lá no capítulo 11, que é muito pregado, muito falado. Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer assim no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O texto está nos afirmando que é impossível nós agradarmos a Deus se nós não acreditamos que Ele vai recompensar a nossa busca a Ele, que Ele vai recompensar quando nós clamamos, quando nós pedimos. Então não adianta eu entender que Deus está atento às minhas necessidades se eu não acredito que Ele vai responder, que Ele vai agir no momento certo, que Ele está ouvindo as minhas orações e está interessado em me ajudar. Então eu preciso acreditar nisso, é o que o texto está dizendo. Olha, é impossível agradá-lo. É necessário que eu creia que Ele vai recompensar a minha busca a Ele, que Ele vai responder às minhas orações e os meus clamores. Lá em Tiago, no capítulo 1, o apóstolo Tiago, ele vai trazer uma grande verdade. Tiago, no capítulo 1, versículos 6 e 7, que vai dizer assim: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha o que Tiago está dizendo. Você tem que pedir, mas pedir com fé. Porque se eu duvidar no meu coração, eu não vou alcançar do meu Deus, do meu Pai, do meu Senhor, absolutamente nada. Eu preciso crer, eu preciso confiar. Porque é através da nossa fé que nós alcançamos as promessas de Deus. Eu preciso entender isso. Ele conhece as minhas necessidades, Ele conhece. Mas eu preciso chegar diante dEle e apresentar. Eu tenho que apresentar porque eu tenho que acreditar que Ele se importa comigo. Em Romanos, no capítulo 8, lá no versículo 32, é um texto que tem que estar guardado no nosso coração, que vai dizer assim: Aquele que não poupou o próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, Deus não poupou o próprio filho, mas entregou ele por nós, ofereceu o seu filho para uma morte tão terrível numa cruz, porque Ele nos ama. Como é que Ele não vai nos dar alguma coisa pequena que nós precisamos? Como é que Ele não vai dar para você abrir uma porta de emprego? Como é que Ele não vai trazer uma cura? Como é que Ele não vai trazer uma faculdade? Como é que Ele não vai, de repente, te dar uma casa, abençoar a sua vida na área financeira, que seja a área que for que você está precisando, perto daquilo que Ele já fez por você? Não existe nada maior do que aquilo que Deus fez por você. Ele entregou o Filho dele para morrer numa cruz por você. Isso é a maior manifestação de amor que tem, querido. Você tem que crer, acreditar que Ele se importa com você. Acreditar que Ele está ouvindo, está vendo, mas Ele quer ouvir a sua oração. E Ele está atento à sua oração. O versículo 26 vai dizer assim, olha, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O texto está dizendo que Deus se importa tanto que Ele colocou em você o Espírito dele. O Espírito dele para te ajudar nos momentos que você precisa. Porque às vezes você não entende, você não sabe aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Então o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai interceder por sua vida. Ele vai clamar por você diante do Pai, pedindo exatamente aquilo que você precisa. Olha o quanto que Ele se importa, o quanto que Ele almeja te ouvir, o quanto que Ele está não apenas atento, mas esperando que você venha buscá-lo, esperando que você venha estar diante dEle. O versículo 31 de Romanos, do capítulo 8, vai dizer: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele é por você, quem vai ser contra você?
É essa confiança que você tem que ter nele. Nós precisamos acreditar que ele não apenas conhece cada detalhe, cada situação da nossa vida, mas que ele se importa conosco, em cada detalhe, em cada momento da nossa vida. Hebreus, lá no capítulo 13, nós temos uma declaração do escritor aos Hebreus, que é tremenda. Lá em Hebreus, no capítulo 13, o versículo 6, que vai dizer assim: assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. O que me poderá fazer o homem? É Ele que é o seu auxílio, é Ele que é o meu auxílio. O que me poderá fazer o homem? Se Ele está comigo, eu tenho tudo. É essa confiança que você tem que ter nele. Que Ele está atento, Ele está inclinado e Ele responde à nossa fé. Tenha confiança nele. Acredite no amor que Ele tem por você. Ele entregou o Filho dele por você. Isso é pequeno? Não é pequeno. É algo muito grande. A maior demonstração de amor que alguém fez foi Deus, entregando o Filho dele perfeito por você, para que você possa esperar e confiar nele e saber que algo que é grande aqui nessa terra, perto do que ele já fez, é pequeno. Ele tem o melhor para a sua vida. Confie nele. Apresente a ele as suas orações, apresente a ele os teus pedidos, acreditando que ele se importa com você. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã, os teus filhos. Eu quero pedir, Pai, em favor deles, que eles entendam que o Senhor aguarda que nós viemos manifestar a confiança e a fé em Ti. Pai, aumenta a fé dos teus filhos. Ajuda-os, Senhor. Ajuda-os a enxergar que o Senhor se importa. Que o Senhor se importa com cada momento, com cada detalhe da nossa vida, que o Senhor está inclinado a ouvir e que o Senhor está disposto a estender a mão e a nos abençoar, estender a mão e a nos ajudar. Pai, eu peço em nome de Jesus, visita agora essa casa, visita essa família. Abra a porta, Senhor, da provisão. Abra a porta, Senhor, da Tua graça. Que haja restauração na casa, na família. Que haja a bênção do Senhor. Que nós possamos a cada momento crer, acreditar, esperar e confiar que nós temos um Pai que se importa conosco e que está atento. E que nós possamos colocar nossa confiança em Ti. Por mais que os nossos olhos não possam ver, por mais que a gente não consiga ver no momento da luta, da aflição, uma solução, mas que nós viemos lembrar, eu tenho um Pai que se importa comigo e Ele está me vendo e eu creio que Ele vai agir, que Ele vai ouvir a minha oração e vai estender a sua mão poderosa. Eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já fez na minha vida e há de fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém, queridos.